Câmera Inspiração. Chegamos então ao nosso 14º episódio. E conosco aqui hoje, a minha amiga, minha coleguinha, coleguinha Débora Evangelista, professora universitária, advogada, afrocoaching. E essa mulher aí que Santa Maria aprendeu a admirar e admira muito em todas as suas múltiplas funções, em todo o seu campo de atuação. E hoje a gente não vai conhecer a história da Débora, a gente vai conhecer a história a fundo das mulheres, da vida da Débora. Quem são as mulheres que imprimiram o seu DNA, deixaram o seu legado na Débora e que até hoje influenciam essa mulher maravilhosa. Bem-vinda, coleguinha! Muito feliz! Muito obrigada, adoro inspiração, acho realmente inspirador. Mulheres incríveis já passaram por aqui, tenho certeza que vão passar ainda, mulheres extraordinárias. Muito obrigada por estar aqui, para falar um pouquinho mais a fundo, né? Porque eu disse para a Débora que, como a gente participa junto do programa Jogo de Cintura, a Débora já traz essas vivências e a gente sempre fica com a curiosidade de conhecer um pouquinho mais a fundo da história e da trajetória dessas mulheres. Vamos começar por quem, Débora? Eu acho que a mulher que mais... Eu acho que assim, a minha mãe é muito importante, né? Eu acho que a mãe sempre tem essa importância secular, assim. Mas, das mulheres que me inspiram, é a minha bisavó. E é interessantíssimo, e talvez, Fabiana, quem é espírita entenda isso de uma forma muito melhor do que quem não compreende essa noção do espiritismo, das vidas que vêm e que vão, porque essa bisavó é uma relação que não é... É claro que os parentes próximos sempre vão estar, né, vindo e indo, mas a minha ligação com ela é muito grande. E se eu for observar, eu vivi 3 anos com ela. 3 anos, do meu nascimento aos 3 anos. E como é que hoje eu, aqui no alto dos meus quase 50 anos, me lembro e me toco e é a pessoa que mais me inspira, que ficou apenas 3 anos, num período em que eu era infante, criancinha, bebê, e que, portanto, não me lembro. Eu não lembro da voz dela, eu não lembro do jeito, eu não me lembro de uma história para contar dela. Mas tu lembra do velório que tu já contou? Do velório, sim, eu lembro do velório, mas assim, ó, ela veio, talvez com uma força muito grande na família, das histórias que contava, aconteceu isso com a avó Isabel, aconteceu aquilo com a avó Isabel, aconteceu... Bom, tanto que eu disse assim, eu tenho 3 filhos homens, e sou muito feliz com eles. Se eu tivesse uma menina, seria Maria Isabel. E a Maria Isabel não veio. Então, o Fernando é Fernando porque tem o nome do meu bisavô. Eu disse, bom, eu vou continuar dos bis. Já que não veio a neta, a bisneta veio, né? Na verdade, o tataraneto dessa bisavó. Então, a avó Maria Isabel, para mim, é um ar, assim, de respirar. Eu só fui compreender os sonhos que eu tinha com ela por causa da Ângela, que era psicóloga. Porque eu sonhava, eu era adolescente, criança, adolescente, 10, 11, 12, 13 anos, 14 ali, e eu sonhava muito que eu procurava a avó Isabel. Eu procurava ela num lugar, era uma vila assim, com várias casinhas, com jardins na frente, ruas de terra de chão, e aí as casinhas pequenas, assim, muito bonitinho, e daí eu procurava ela naquelas casas e eu nunca encontrava. E aí a Ângela, que é psicóloga, nós tínhamos um grupo lá em Santa Rosa, que era de fiscais do peso, eu, né, cuidando do peso. E aí era uma psicóloga e ela tinha feito um trabalho, e naquele trabalho eu acabei falando desses sonhos. E daí ela falou realmente o que aconteceu comigo. Como eu lembro até hoje do velório da minha bisavó, eu vi levarem ela, mas eu não sabia para onde. Então, o que ficou guardado foi isso. Eu vi levarem ela, ela foi embora, e por isso que eu, adolescente, procurava. Quando a Ângela falou isso, parece que deu um clique. Aí eu compreendi, então, que o que eu estava procurando naquela casa era a avó Isabel, porque eu não sabia aonde ela tinham levado ela.
Em que pese eu saber, depois eu era grande, eu ia lavar túmulo, porque Deus o livre, né? Época de finados, e lá em casa eles têm muito cuidado com a história do cemitério, da casa, de limpar. A minha mãe paga mensalmente uma moça, uma senhora, que vai lá e limpa e cuida, então tem isso. Mas, então eu sei onde ela está, mas o meu inconsciente de uma criança de 3 anos não sabia. Então, foi para aquela criança de 3 anos que eu tive que dizer, olha, realmente ela faleceu, ela morreu, ela está em outro plano, assim, sabe? Mas aí dá para a gente sentir a importância dessa mulher na minha vida. O que contavam da Maria Isabel para ti? Que histórias, assim, que ficaram, que tu lembras? A Maria, assim, ó, a família da minha avó, primeiro essa minha bisavó, a Maria Isabel, era uma mulher grande e calçava 42. Tá? Era uma mulher alta, gorda, parteira, então benzedeira, dava chás, receitava chás, fazia pomada, essas coisas assim. Cuidava do lado espiritual. Ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela não era daquela de desfiar rosário. Ela rezava, né? A mãe que conta que a avó Noêmia, filha dela, rezando, e a avó Isabel gritou, Noêmia, para de incomodar o santo e vai dormir. Eu rezo pouco só para mim, eu rezo pouco baixo só para mim. Mas para ver assim, então, essa Isabel, ela era das filhas mais velhas do meu bisavô, do meu tataravô, que eu não sei o nome, não lembro o nome. E era das filhas mais velhas. E ela casou com um rapaz chamado Zezirino, que morou com ela há pouco tempo. Ela teve a Noêmia, e este tataravô foi embora com a coluna Prestes. Seguiu a coluna Prestes e nunca mais se soube notícia dele. Quando eles foram embora para a coluna Prestes, ela voltou a morar com os pais dela. Então, ela voltou para a casa paterna com a Noêmia pequenininha. E ela tinha irmãos que regulavam de idade com a Noêmia. Então, a Noêmia se criou com os tios mais novos. E ela era das filhas mais velhas daquele casal. Quando a Noêmia cresceu e casou, essa Isabel foi junto com a Noêmia morar com a Noêmia. Então, vieram para Santa Rosa, foram de Cruz Alta, eles moravam em Cruz Alta. Eles tinham... o pessoal conta que tinham terras que tinham sido doadas pelo um senhor, esse senhor de escravos, que deixou para eles, tanto que era bastante terra, não podia ser vendida, não podia ser isso, não sei o que, até a 5ª geração. Capaz, isso foi vendido antes, né? Se perdeu no tempo aquele patrimônio. E essa Isabel foi embora com a Noêmia para Santa Rosa, seguindo o caminho, porque o meu avô, então esse marido da Noêmia, era ferroviário. Então, viajava bastante. E eles foram parar em Santa Rosa. Em Santa Rosa, ela, como parteira, ela consegue ter uma penetração dentro da comunidade de forma diferente. É claro, Fabiana, que existiram pessoas que não quiseram ser atendidas por uma mulher preta. Existiram. Mas, na necessidade, quando a pessoa precisa fazer nascer um filho, essa questão da cor foi suplantada por muitas pessoas. Então, ela conseguiu ser recebida naquela comunidade através do trabalho de parteira, que era essencial. E eu acho que ela era uma parteira muito boa, dava certos os nascimentos, então ela era comadre desse, comadre daquele, comadre daquele, comadre daquele, e assim ela foi crescendo dentro daquela comunidade. E com ela, a Noêmia, que era filha, o Dorval, que era genro, os filhos dessa Noêmia conseguiram também ter um lugar dentro dessa comunidade. E o respeito. E o respeito. Então, assim, ó, ela saía, o pessoal conta que ir com a avó Isabel no banco era uma tragédia. Porque ela ia a cada 2 passos. Ela parava, conversava alguém com um, claro. E daí andava mais um pouco, conversava com um, e assim, diz que era uma tortura com ela. Era uma romaria. E ela era daquelas pessoas... Bom, ela caminhava muito devagar, ela já tinha 80 anos, e a mãe conta que ela fazia pão sentado. Ela não deixava de fazer pão.
Ela fazia, colocava naquela bacia e amassava e fazia. E ela era... Aí vem um outro detalhe interessante. Ela era muito amiga da minha mãe. Então, talvez o carinho que a Isabel deu para o Jorge, que era o neto mais novo, e para a Teresa, que casou com esse neto mais novo, tenha sido mais do que para os outros. E aí, o que aconteceu? A mãe, depois de 2 anos de casado, naquela época, meu Deus, era um horror, né? 2 anos de casado, não ter filho, a mãe finalmente engravidou de mim. E a dona Isabel vai e diz para a Teresa, Teresa, se for uma guriazinha, coloque o nome de Cristina. Porque eu queria tanto uma neta Cristina, porque é de Cristo, mas ninguém quis colocar. E a dona Teresa, mas claro que vão colocar, vó, vamos colocar Cristina. E se for um gurizinho, vamos colocar Cristiano. Então, de qualquer jeito, seria homenageado pelo nome dela. Então, o fato dela ter escolhido o meu nome também é significativo. Porque o Débora foi a mãe que escolheu. E o Cristina foi ela que escolheu. Então, isso é. E aí ela diz para minha mãe que o último parto que ela ia fazer era dessa criança, que sou eu. Então, como é que eu não vou ter uma ligação fortemente assim, arraigada nela? Não tem como. Foi ela que me recebeu nesse mundo, foi ela que me pegou nesse mundo. Sabe? Ela que deu banho em mim, ela que me arrumou, ela que me deu... Que o pai conta que deram 8 colheres de chá. Eu disse, por isso que eu brigo com a balança. Eu já nasci esfomeada. Como é que não vou brigar? E aí, ela, então... E a mãe sempre diz... Eu fui criada até 3 anos na saia da avó Isabel. Ela sentava com as pernas abertas, a saia ficava tipo um balancinho, e ali eu fui criada naquela saia. Mãe tinha meninas que me criavam, porque aí também, né, vem as coisas. Na época, mulher do pai, dos tios, irmãos do pai, não trabalhavam fora. Então, a mãe também não iria trabalhar fora. E foi ela, a avó Isabel, que disse para o pai, eu disse, não, Jorge, se a Teresa tem vontade de trabalhar, ela vai trabalhar. Porque elas não... Aí que está, o matriarcado na família negra é assim, não se pede, se manda. É isso. Pode estar certo, pode não estar certo, pode depois a gente ter que rever, mas, sabe, é positivo. É positivo. E aí tudo bem, então a dona Teresa foi trabalhar, a mãe ia trabalhar, daí a mãe contratava uma menina. Assim, por exemplo, ela tinha ali 2, 3 anos, ela pegava uma guria de 12, sei lá, e daí pagava um dinheirinho para ela e essa menina ficava lá cuidar para correr atrás de mim, porque a avó de mais idade não podia correr, né? Então, tinha essa pessoa que cuidava, mas quando a mãe menos esperava, a mãe trabalhava numa malharia, chegava a menina lá, a dona Isabel me mandou embora. A dona Isabel mandou embora. A mãe acertava as contas e mais uma babá que se foi. Aí a mãe chegava em casa, o que houve? Eu nem perguntava. A mãe disse que não perguntava. Ela dizia, Teresa, essa babá que tu arrumou fez isso, ou fez aquilo, ou não deu isso, não deu aquilo pra guria, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mandei embora. Tá, mandado embora, vó, a senhora mandou embora. Aí um dia uma disse que me colocou num formigueiro. Ora, não é que me colocou, provavelmente eu corria até o formigueiro, não é que me colocou no formigueiro. E aí me morderam os pés e imediatamente minha avó mandou embora. Imediatamente já fiquei sem babá. Então, assim, observem a felicidade de uma pessoa que é criada dessa forma. E não era só eu, Fabiana, não era. Porque assim, eram 3 terrenos, porque a minha família morava no quadro da estação ferroviária. Quando meu avô faleceu, eles saem do quadro da estação, mas ganham uma indenização do meu avô, da morte do meu avô. Então, eles puderam comprar. Essa coisa, assim, eu nunca paguei aluguel. Eu tenho medo de pagar aluguel. E eu acho que é por causa disso. Então, eles compraram 3 terrenos. Era a casa da avó Isabel com o terreno, da avó Noêmia com o terreno, da tia Cida, que era uma das filhas mais velhas da avó Noêmia. Cada um tinha sua casa, tinha o seu terreno. Mas nenhum, não tinha divisória, não tinha cerca. Então, assim, a tia Cida tinha 5 filhos. O Zé era 6 anos mais velho que eu.
Aí o outro tio que morava na outra casa tinha mais 5 filhos. Tinha um primo que tinha a mesma idade que eu. Eu sou de novembro, ele é de agosto. Então, criança tinha bastante. Mas mesmo nesse monte de criança, eu tinha um lugar. E esse lugar era com a avó Isabel. Então, o lugar de neta, bisneta predileta. Ah, mas talvez a bisneta predileta foi porque veio do neto predileto. Mas por que o Jorge era o neto predileto? Não, porque o Jorge era o neto mais novo que perdeu o pai aos 9 anos. Então, era o neto que a dona Isabel acarinhou mais, porque ficou sem pai. Então, tinha essas... Na nossa família tem essas questões, assim. E a minha mãe, ela entra no seio dessa família e ela é absorvida pela família. Sabe? Então, ela tem os costumes, ela tem as coisas, os enredos dela, é bem da família de gente negra. E da família da mãe, eu também tive um carinho enorme das irmãs da mãe. Mas, assim, era aquele carinho de uma visita... Era aquele carinho de um presente. Quando a gente ia na casa da minha avó materna, éramos muito bem tratados. Mas era ir fazer uma visita. Enquanto que na avó paterna era morar. Então era diferente. Acho que por isso que a avó Isabel tem esse tamanho espaço dentro da minha vida. Em que pese eu ter convivido só 3 anos com ela, eu acho que foram 3 anos extremamente significativos que marcaram a minha vida. É nome, é chegada aqui, é lembrar depois de tantos anos, assim, ó, eu ainda ter a memória dela no caixão, ainda ter a memória das pessoas. Eu sempre ficava pensando na tia Idalina. Por que a tia Idalina me traz tanto? Porque a tia Idalina desmaiou no velório dela. Eu lembro dela desmaiando e as pessoas abanando, assim, sabe? Então, a minha família também faz esse tipo de manifestação em velórios, aí eles desmaiam, coisa e tal. Então, eu lembro disso. Mas é um carinho, é um amor, é um carinho, é algo que... E aí que eu digo que não é dessa. Não sei quantas vidas a gente já foi, já veio, em quantos momentos a gente já se encontrou. Então, esse espaço da dona Isabel na minha vida é extremamente grande. E, às vezes, quando eu tenho na minha casa, tem a porta de entrada, e aqui eu mandei fazer uma casa que é a reprodução da casa que eu nasci, que é um bangalô, tem 4 abinhas, 2 abas assim e 2 abas assim. E dentro deles estão 2 preto velhos. É um casal, é Mãe Maria e Pai Tomás, que estão ali na frente da minha casa. Claro, quem não é de uma religião bandista, ou enfim, pode até se assustar, mas eles estão ali. Ou não vão se assustar porque talvez não entendam como da religião, mas sim porque são pretos velhos que estão ali representados. E eu saio, saldo, volto e saldo, e tem muito dessa religiosidade da minha avó Isabel. Tem muito. Então, às vezes, as pessoas querem ser, na religião umbandista, por exemplo, um Yansan, né? Um Oiá, uma Iemanjá. Não, eu sou uma preta véia sentadinha num canto. Eu sou uma preta véia sentadinha num toco com uma velinha acesa. Essa é a pegada, né? Mas muito por causa dessa minha avó. E a Noêmia, que é filha dela, a Noêmia, ela já vem numa pegada de religiosidade. Era uma mulher que rezava. Fabiana, nós saímos, por exemplo, a gente está aqui, aí vai ali no bolicho comprar uma coisa. A gente ia e voltava e ela estava rezando. Vai com Deus, anjo da guarda, Deus leve, traga boa paz, nossa mãe Maria Santíssima, cubra com o seu manto sagrado, e E a gente ia e voltava e dizia, a avó continua rezando. Pela gente. Mas assim, ó, isso a gente, por umas 3 gerações, nós vamos entrar direto. Só por tanto que ela rezou, sabe? De tanta bênção que tem. De tanta bênção. Então, essas coisas, assim, ter isso na raiz, te faz ser uma pessoa mais forte. Talvez faça com que eu compreenda, e às vezes as pessoas dizem assim, Débora, tu não entra em polêmicas, mas é porque eu não tenho tempo para entrar na polêmica. Meu tempo é outro. Então, assim, ó, a noção da negritude, a noção do espaço, do lugar dentro da sociedade, eu tenho como se isso, para mim, já existisse. Eu estou lá. Eu estou vivendo. Eu estou fazendo o meu melhor.
Então, elas nunca colocaram a nossa negritude como uma ausência, como uma coisa ruim, como uma coisa que tu tivesse um sofrimento. Não. E as pessoas iam na minha casa, aí é que está também o motivo da inversão. As pessoas iam até minha casa buscar remédio, buscar aquela atenção espiritual nelas. Iam benzer, elas eram exímias benzedeiras. E eu passei uma vergonha incrível nesse inverno. O Fernando, que tem 14 anos, o Fernando com asma, levei na Unimed e tal, aquela história. Chego lá na Unimed, uma senhora branca me olhou bem e disse assim: tu já levou para benzer, minha filha? Quando aquela senhora me disse isso, eu queria entrar num buraco embaixo da terra e andar 2 anos. Como é que eu não me dei conta de levar a criança para benzer? Se eu me criei em casa de benzedeira. Vinham aquelas, eu lembro que vinham aquelas caminhonetinhas Aéreo Willis, antiga, cheia de gente para se benzer. Fazia fila de carro para se benzer com a dona Isabel e com a dona Noêmia. E não era assim, e isso que é importante, elas não viam a sorte, elas não jogavam búzios, elas não jogavam carta. A minha mãe, sim. Minha mãe trabalha com baralho cigano e a minha mãe pega um copo d'água e ela tem um crucifixo, mas não é esse copo, é uma taça que ela tem, e ela benze aquela taça, não sei o que ela diz, as palavras não aprendi, e ela vê a sorte no copo d'água. Elas não. Elas não eram de adivinhações, elas não eram de... Não, elas eram de fazer o benzimento, elas eram de dar o chá, de fazer o unguento, de fazer a chapoeirada, de fazer aqueles elixir, aqueles tônico, sabe? Dar o remédio para uma senhora, receitar a homeopatia. Elas eram dessa vertente. Então, as pessoas vinham lá para buscar o quê? Exatamente a nossa negritude, que era a dona Nair, a dona Isabel, a dona Noêmia, né? A minha sogra também está se manifestando, né? A dona Nair se manifesta. Então, elas vinham acumulando as pessoas lá de casa. Então, se tu vem se benzer com a dona Isabel, tu vai me enxergar lá. Tu me viu crescer. Quando tu me vê na cidade, tu vai saber que eu sou lá da casa da dona Isabel. Eu lembro, eu era jovem, eu tinha uns 18 anos, um senhor mais de idade, assim, chegou para mim e perguntou: de que família tu é? Porque lá na nossa região, lá tem essa pergunta. Eu disse: eu sou neta da dona, eu sou Tomás. Ah, tá, o que é tu da dona Isabel? Eu disse: da dona Isabel, sou bisneta. Ah, tá, então de qual dos Pelé que tu é filha? Eu disse: do Jorge. Ah, do Jorge, do Dyer, tá, não. Ou seja, então já tá tudo esclarecido, já sei quem tu é, da onde tu vem, quem é teu pai, quem é tua avó, quem é tua bisavó. Aí é o salvo-conduto que faz com que eu, Deborah, entre numa universidade e que, mesmo sendo a única negra da turma, não me sinta. O problema não é meu, né? Vou fazer a minha vida, vou fazer as minhas coisas. Talvez isso mude o meu olhar sobre o mundo. E aí eu sempre digo: eu não vou ver, Fabiana. Devo durar aí uns 94, 95 anos. Eu não vou ver terminar o racismo. Mas o pouquinho que elas fizeram de abertura de caminho, eu posso olhar e ver que eu também fiz um pouquinho, estou fazendo um pouquinho também, para que outros não caminhem na mesma pedra, possam pisar numa pedra à frente, sabe? Então, isso para mim é fundamental. Isso para mim é importantíssimo. E a dona Tereza, o que a dona Tereza fez? Mas a dona Tereza... Delas, o que a dona Tereza tem da Isabel e da Noêmia? Bom, a mãe tem assim, a liberdade. Eu acho que o que a mãe teve delas foi isso. Elas brigavam com meu pai, elas defendiam a minha mãe para que a minha mãe pudesse trabalhar, para que a minha mãe pudesse aprender as coisas, para que a mãe pudesse fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? E a mãe era uma menina, a mãe é uma mulher muito bonita, e ela era uma menina assim, meu Deus, sabe? Linda, maravilhosa, a Tereza. E a Tereza tem um carinho por essas mulheres. A Tereza se identifica com essas mulheres.
Então, essa identificação, a Teresa era a nora predileta. Todo mundo falava, mas até fulana não servia para isso, não servia para... A Teresa. Agora também, por outro lado, se uma delas dissesse assim, Teresa, nós podíamos fazer um doce, não sei do que, imediatamente. Imediatamente. A mãe assim, ó, a história da preguiça, da mulher preguiçosa, que deixa para depois. Não, lá em casa nós não temos preguiça, não. A gente levanta, vai fazer, não tem problema nenhum. Então, a Teresa pega delas muito da religiosidade, em que pese a Teresa também ter um bisavô que era espírita, vô Joãozinho do lado dela era espírita, e eles iam no centro do vô Joãozinho, mas foi lá nesse lugar de mulheres negras que exerciam a religiosidade que a mãe foi fincar a raiz. Então, assim, a minha mãe usa um batom bem vermelho, a minha mãe está sempre de lenço, sabe? Aquele lenço levantado, a mãe gosta de coisa que apareça. Coisa que apareça. Quer agradar ela, dê uma coisa bem colorida. Aí tu agrada, dona Teresa. Mas é muito dessas vozes. E tu senta com ela e vai conversando. Ela, em algum momento, ela vai puxar uma delas. Sabe? Dependendo, ela vai lá buscar na avó Noêmia, ela vai lá buscar na avó Isabel, ela tem elas como referência. E a mãe teve uma avó que era a avó dela mesma, carnal, como se diz, que é a avó Eva, que também foi uma mulher longeva. A avó Eva faleceu com 90 e tantos anos. E a avó Eva era doceira. A avó Eva vendia doce, trabalhava, levava doce para vender em mercado e coisa. E essa Eva se dava, era amiga e conhecia a Isabel e conheciam a Noêmia. Então, eram famílias que se conheciam também. Então, eram famílias que se respeitavam, aquela coisa dos velhos que se consideravam. Essa era a palavra que se usava, que se consideravam. Então, essa Eva foi muito importante na vida da mãe, porque ela é que ajudou, principalmente no casamento. Porque daí o que aconteceu? A minha avó, mãe da minha mãe, não quis o casamento. Porque o meu pai era negro. E aí, como é que a Teresa casa com o Jorge negro? Quem ajudou esse casamento a acontecer foi exatamente a Eva e o Fernando, que eram os avós da Teresa. O pai era muito amigo do vô Fernando e que era meu bisavô, e do meu vô Domingos. Então, o vô Domingos já tinha morrido, mas o vô Fernando disse, não, se a Teresa quer casar com o Jorge, ela vai casar com o Jorge. Então, a festa de casamento da minha mãe foi na casa dos meus bisavós, porque a minha avó não quis o casamento e não foi na festa. Depois, com o tempo, é que a avó Rosinha, então, foi se amansar com o pai, coisa e tal. E aí se agitou, mas não que esse casamento fosse desejado. Não, muito pelo contrário. Né? Então, a Teresa teve que fazer um esforço muito grande, uma briga familiar numérica, para casar com esse homem negro. Então, às vezes, assim, a gente vê, né, falam muito, mas o homem negro que casa com a mulher branca ou tal. Isso aconteceu na minha família, é a minha história. E eu sei o quanto a minha mãe sofreu para ficar com aquele homem negro. Porque não foi fácil. Então, tinha a minha avó, mãe dela, que não queria o casamento, mas tinha irmãs da minha mãe que também, Teresa, com tanto homem por aí, vai casar logo com o Jorge. Vai casar logo com o Jorge. E o Jorge, na época, era do exército. Né? Não era, como se diz assim, não era nem pouco, mas também não era muito. Não era um príncipe encantado, rico, que dizia assim, a cor não significava. Não, ela estava casando com um negro pobre. Da mesma forma que ela era uma branca pobre também. Né? Mas essa aceitação dessa Noêmia e dessa Isabel para a Teresa, eu acho que também vem disso, do reconhecimento da luta que eles viam que ela fez para ficar com o Jorge. Porque meu pai foi preso. Porque a minha avó, sim, aí a minha avó não queria o casamento de jeito nenhum, né? Aí teve uma noite que a minha mãe e o meu pai foram num jantar
não se saía sozinho na época, e a tia Eva foi junto. E daí eles voltaram, deixaram a tia Eva e foram embora, fugiram. O meu pai e a minha mãe. O que a minha avó fez? Foi lá no exército e deu parte do meu pai. Gente. Sim, que meu pai tinha roubado a minha mãe. Que tinha roubado. Foi lá denunciar. Denunciar meu pai que tinha roubado uma moça. E, imediatamente a PE, Polícia do Exército, começou a procurar o Pelé. E o Pelé estava lá na casa do meu avô, que a minha mãe e o meu pai estavam na casa dos meus avós, do Fernando esse. E a PE passou uma vez, passou duas vezes, na terceira vez o meu avô disse que parou. O que vocês estão fazendo? Não, seu Fernando, nós estamos procurando o Tomás, assim, a dona Rosinha denunciou ele que ele roubou a filha dela. Disse, não roubou nada, isso é bobagem da Rosinha, pode ir embora, não tem... E outra coisa, o Pelé não está aqui. Tá. Passou, aí o meu pai teve que se apresentar no exército no outro dia, foi preso, levou 30 dias de cadeia, e daí saiu o proclama do casamento, e eles casaram na prefeitura, era o casamento civil. Chegou a minha mãe, os meus avós, do Fernando, a Eva, a Noêmia, a Isabel, mais os tios irmãos do meu pai para o casamento. A minha avó não foi. O meu pai chegou escoltado pelo exército, porque ele estava preso. Gente, que chegou história. Escoltado do exército. Aí casaram, o pai voltou preso para o exército e a mãe aí então foi, em vez de voltar para a casa da avó, que era da avó Eva, foi para a casa então da avó Noêmia e da avó Isabel. De noite o pai fugiu do exército. Sim. Porque daí, como meu pai era rancheiro, era outro mundo, era outra época, meu pai foi para a festa de casamento, entendeu? Que tinha festa de casamento. Aí fizeram a festa de casamento, coisa e tal e coisa. Aí o pai voltou pro exército, mas daí como ele descobriram lá na troca de guarda que ele tinha saído, mais 30 dias. Mais 30 dias preso por ter ido na festa de casamento. Aí o meu pai, resultado, os primeiros 60 dias de casamento da minha mãe e do meu pai foi a minha mãe visitando o meu pai dentro do exército. Foi essa foi a história deles de casamento. Então, assim, quando eles fizeram 25 anos de casamento, eles fizeram uma grande festa, com igreja, com tudo que eles tinham direito. A minha mãe só não foi vestida de noiva, mas era um vestido salmão muito bonito que ela mandou fazer e com uma estola, porque era inverno. Eles casaram dia 30 de junho. Então, eles fizeram os 25 anos bem no dia, então era frio, né? Beleza. Casamento de verdade. Casamento, né? E aí isso repercute no meu casamento. Porque quando eu casei, no meu casamento, eu não casei com o vestido que eu queria casar. Eu queria casar com o vestido pérola. Só que chegou eu e a minha mãe lá no Palácio das Noivas, em Santa Rosa, e a minha mãe olha para um vestido que não estava pronto, estava no manequim, e tinha uma parte só bordado. E ela olha e diz, mas que vestido bonito, Cristina, podia ficar... Para mim, ali decidiu. Porque na minha cabeça, depois, aí pensando e tal, aquele era o vestido que ela teria escolhido para ela. Então eu casei com o vestido dela, não casei com o meu vestido. Mas são histórias assim, aí tu vê, e eu ainda demoro 2 anos para nascer, entendeu? Eu não nasci. Né? E casou e coisa e tal, e foi roubada, e aquela história toda, e cadê o filho, e na hora do filho demora 2 anos para demorar aparecer, né? Mas são histórias que... E aí tem um detalhe, né, Fabiana, que nunca se escondeu. A história da nossa família sempre foi contada, e eles contavam e davam risada. Mas eles se matavam rindo, contavam. E daí, não, porque daí o Jorge foi escoltado para casar. E daí dava risada que o Jorge foi escoltado para casar. Né? Porque a Tereza saiu, em vez de sair com o noivo do cartório, saiu com as velhas do cartório. Né? Então, isso é muito significativo na nossa família, na nossa história. Então, assim, ó, contar as coisas, falar das coisas abertamente, graças a Deus a gente sempre pôde fazer.
Isabel, Noêmia e Teresa, o que de cada uma delas, tu acha assim, o que tem de mais significativo de cada uma delas em ti? Em mim, eu acho que assim, ó, da minha mãe, eu acho que é o dar o jeito, sabe? A minha mãe, ela pode estar na situação mais difícil, ela dá um jeito de sair daquilo. Ela tem uma ideia, alguma coisa surge, ela tem uma sorte, o vento vira, alguma coisa acontece. Então, é a saída da dificuldade. A minha mãe é a saída da dificuldade, sabe? A minha avó, Isabel, é o amor profundo. Se eu fosse pensar em termos de religiosidades, vem muito de Nanã, que é a mulher idosa das religiões. Então, assim, ó, é o amor profundo. E a avó Isabel é a fé inabalável. A avó Noêmia, aliás. A avó Isabel é o amor profundo. E a avó Noêmia é a fé inabalável. Assim, ó. Não interessa, pode virar o mundo. A nossa fé, ela é correta, ela é certa, ela não tutibeia. Nós não somos daqueles... Aconteceu uma tragédia, meu Deus, por quê? Não. E isso eu me resignei assim quando a minha irmã perdeu uma filha. Nós somos 3 meninas. Eu sou a mais velha, né? Para não dizer velha, né? Que coisa feia, devorar. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira. Então é eu, a Noêmia, que tem o nome nome da avó, e a Mica, que é a Sandra. A Noêmia teve um casal de gêmeos e a menininha faleceu quando tinha 1 ano e 2 meses. E eu estou em casa com a função dela, estava no hospital, estava em Santa Rosa, ela mora em Garibaldi, coisa e tal. E já tinham nascido prematuros, conseguiram se salvar da prematuridade, estavam com 1 ano e meio, 1 ano e 2, e deu uma pneumonia na minha sobrinha. E ela veio a falecer, assim, a minha irmã tirou ela do hospital em Santa Rosa para levar para Caxias. E nesse trajeto ela falece. E aí a minha irmã me liga, 11 horas da noite, e disse, eu estou em Soledade, eu acho que era a cidade, na ambulância com a minha filha morta nos braços. E a minha irmã me fala isso, eu converso com ela, eu digo para ela algumas coisas, e digo assim, tá. Ela disse, não, eu digo para ela, não tem problema. Não tem problema. Era a hora dela, era o tempo dela, era o teu. Fica com a tua filha. Fica o maior tempo possível com a tua filha. E aí, aquela história do dar o óbito, um médico não queria dar, e eu falando no telefone, aquela função toda, porque faleceu na ambulância, o médico do hospital não queria dar o óbito porque não faleceu no hospital, o da ambulância disse que não, que era o da... E aí eles ficaram... E aquela menina com aquela criança nos braços. Aí eu saio falo com ela por telefone, tento resolver por telefone, aí tenho que ligar para minha mãe, porque eu tenho que falar para minha irmã, tenho que ligar para outra irmã falar, e aí eu fiz os telefonemas e fiz os comunicados, e daí eu sentei da minha sala de janta para a cozinha, tem um degrau. Eu sentei ali, Fabiana, e fiquei. Sentei ali e fiquei. Eu não chorei. Eu não choro nesses momentos mais assim, eu não choro. Eu não chorei, eu fiquei assim, porque... o que é aquilo, por quê, o que é que quer nos ensinar aquilo ali? Sabe? Nós nunca perdemos uma criança. Eu tive um aborto espontâneo do meu primeiro filho. E foi lá em 3 de Maio, eu morava em 3 de Maio. E eu estava no hospital e foi muito interessante, porque a minha irmã, essa Noêmia, estava comigo, a mãe estava comigo, o Mário estava comigo, e o meu pai não estava. Quando meu pai entrou no quarto, eu desabei. Eu chorava copiosamente. E foi um aborto assim, ó, eu descobri que eu estava grávida dia 17 e isso foi dia 30. Ou seja, era bem pouco tempo. Muito pouco tempo. Uhum. Mas para mim era uma coisa. E aí eu jogava isso para tentar entender o que a minha irmã estava sentindo. Para tentar entender o que ela estava passando. E aí o meu pai me diz assim no hospital, disse, não, minha filha, não chore. Tua avó teve 8, criou 4. Até então eu não sabia que a avó Noêmia tinha perdido tantos filhos.
Ela tinha, uns foram abortos, outros nasceram mortos, outro morreu logo quando nasceu. Então, quando aconteceu isso comigo, que aconteceu isso com a Noêmia, eu disse para ela, eu disse, tu lembra que o pai me disse aquela vez? Que a vó Noêmia teve 8 para criar 4. Daí a minha irmã disse, é verdade, é verdade. Então, essas coisas, a gente vai buscar na origem alguma coisa que nos sustente agora. E graças a Deus a gente acha sustento. Mas em nenhum momento, nem eu, nem as minhas irmãs, em nenhum momento a gente, morreu a Antônia, nós fomos abandonados por Cristo, por Deus, nos abandonou e por isso nós perdemos. Não. Em absoluto. Nós temos a compreensão exata de que era o período que Antônia precisava cumprir aqui. Claro que a dor, claro que demora, claro que teve todo... Mas a gente sabe que era o período da Antônia, não era mais nem menos. Era isso. E a gente sabe que a mãe da Antônia era para ter sido a Noêmia. Né? Às vezes, mas por que aconteceu uma tragédia? Para nós foi uma tragédia. Perder uma criança de 1 ano e meio, de 1 ano e 2 meses é uma tragédia. Sabe? Então, assim, agora, como que a gente supera isso? Como é que a gente faz? É com a fé. Nós não temos outro caminho. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai tomar medicação, vai para o centro espírita, vai rezar, vai ler, vai entender, vai compreender tempo, espaço que a gente fica. O que a gente vem fazer aqui? O que faz uma criança de 1 ano e 2 meses para retornar à casa paterna dessa forma? O que trouxe para minha irmã que foi ela a privilegiada de sentir e de viver aquilo? Porque eu tô vendo, Fabiana. Eu tô vendo, eu tô sentindo e tô vendo. Mas é ela. Não sou eu, né? Não sou eu. Então, durante, eu acho que não sei quanto tempo, eu ia, todo final de semana, eu ia para Garibaldi. Para ver ela. Daí, tanto que a sogra dela disse, mas por que tu tá vindo tão seguido? Eu disse, eu estou vindo, se Deus não, eu estou vindo seguido para passar o final. Eu ia para passar um dia com ela em Garibaldi só. Passava o domingo com ela e vinha embora. Por quê? Porque eu sentia. Talvez, mas ela precisa, não sei se ela precisa, eu sei que eu preciso ir. É isso, eu preciso estar com ela. Depois eu acho que a coisa já melhorou, assim e tal, e foi indo, graças a Deus, ela superou, assim, ela até hoje não vai passar. E aí a minha sogra também perdeu uma criança. O primeiro filho dela ela perdeu. E daí um dia eu disse, dona Nair, como é que a senhora superou? Ela me olhou, ela estava lavando uma louça. Ela se virou assim, me olhou e disse assim, nunca superei, minha filha. Nunca superei. Então, tu vê, ela convive com aquilo. Ela convive com essa ausência do filho. Mas dizer que superou e que não sei o quê, que não. Mas é a fé. E, Débora, em relação a essas 3 mulheres aí, em que pontos da tua trajetória, em que características, no que no teu perfil é diferente em relação ao delas? O que a Débora, na Débora, a partir da Débora, o caminho foi diferente? Tu trilhou uma escolha diferente? Eu acho assim, por exemplo, eu não fui, eu gosto muito da Umbanda, pratico, mas eu não sou aquela pessoa que lê, que nem a minha mãe, que a minha mãe tem a vidência, tem isso, tem a clarividência. Não, eu não sei. Eu tenho que aprender a benzer, se eu fosse aprender a benzer, né? Eu não aprendi com elas. Então, eu não tenho esse dom assim que a minha mãe tem, né? Eu não tenho. Eu vou para o estudo. Elas me jogam no estudo, elas me jogam na academia, elas me jogam para estudar, sabe? Tem que estudar por isso, por aquilo, eu tenho que estudar. Então, o Afrocoach, para mim, ele é muito importante porque é a forma com que eu consigo chegar nas mulheres negras da mesma forma que elas conseguiam chegar através do benzimento, através do aconselhamento. Eu lembro que as mulheres iam lá conversar, diziam, tinha a expressão, eu vim ter com a dona Maria Isabel, eu vim ter com a dona Noêmia. Então era conversar sobre um assunto que era de senhora,
que era conversado no reservado. Então, o Afrocoach, para mim, é a minha forma de conversar em reservado com aquela mulher negra. Conversar com ela, ajudar ela, munir de ferramentas, trocar ideias, sabe? Trazer algum elemento que possa contribuir com a caminhada dela. Então, o meu tipo de cuidado é esse. O cuidado que a Isabel teve foi o cuidado saúde. O cuidado na hora mais importante para uma mulher, que é a hora de parir um filho. Não sei dar eu só sei dar remédio em copinho. E olha lá, né? Então, o meu cuidado é esse. O cuidado que a Isabel e que a Noêmia tiveram com as pessoas através do benzimento e tal, eu não tenho, mas eu tenho através do Afrocoach. A minha mãe era de transformar. Né? Então, a minha mãe, ela vai, ela benze, ela lê a sorte. Não, eu também não tenho isso. Então, eu tenho que... É a orientação para a mulher, por exemplo, que é vítima de violência doméstica. O que nós vamos fazer? É lá na advocacia, é lá no fórum. A gente vai brigar por isso, pelos teus direitos. Ah, mas a pensão para a criança. Sim, a pensão para a criança. A divisão dos bens. A história que me indigna, Fabiana. Quando chega na hora de fazer uma separação e eu pergunto, tá, quais são os bens do casal? Eu não sei, Débora. Eu sei que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que a gente tem aquilo outro. Eu não tenho não está no meu nome, está no nome dele. Eu não tenho os documentos. Se tu me perguntasse, quanto é que tem, tá, quantas contas bancárias? Vocês têm conta bancária conjunta? Ah, não, eu tenho uma conjunta, mas eu sei que ele tem outra, mas eu não sei nem quanto tem lá. Sabe? Essas coisas assim, de tu ter que ir buscar para descobrir o patrimônio que aquela mulher tem, porque ela não sabe qual é o patrimônio que ela tem. Não foi deixado, ele não compartilhou tudo isso. Então, aí eu caminho por um outro lugar. Que elas me jogaram, né? Bom, o que tu vai ser? Tu pode estudar. Tu pode estudar. A minha mãe não deixou, Fabiana, eu trabalhar como empregada doméstica. De jeito nenhum. A minha mãe não deixou. Sabe quando que eu trabalhei? Eu trabalhei assim, que a mãe tinha que é a madrinha da Mica, que era dona de um hotel em Santa Rosa, Hotel Rigo. E a mãe trabalhou nesse hotel como camareira, a mãe fazia supervisão dos andares, a mãe ajudava em várias coisas. E aí, então, quando tinha Fena Soja, quando tinha musicanto, que daí enchia o hotel, aí elas precisavam de ajuda, então eu ia ajudar. Ia ajudar a servir na copa, ia ajudar a limpar um quarto, ia ajudar... Aí sim, um casal que veio com filho e que queria ir num show do musicanto, não tinha com quem deixar a criança, aí então ficava no hotel e eu cuidava daquela criança. Então, isso acontecia esporadicamente, eventualmente, eu acho que umas 2, 3 vezes toda a minha vida. Não era um trabalho, assim, não. Era pontual, porque a mãe também estava no hotel. Diga-se de passagem. Senão eu não estaria lá sozinha trabalhando. Então foi isso. Para quê? Para que eu pudesse estudar. Então, às vezes, eu olho para mim e acho que eu fiz pouco. Acho que estudei pouco. Tinha que ter estudado mais, porque oportunidade eu tive. Aí eu preciso voltar a mim e dizer assim, não, mas a oportunidade eu tive, mas a minha cabeça, o meu entendimento, a minha cognição me levou até aqui. Dá para aprender mais? Dá, sempre dá para aprender mais, sempre dá para estudar mais. Cada ação que chega no escritório, eu vou lá, me debruço estudando. Tem coisas que tu sabe, não, isso é assim até ali. É de bom tom tu estudar um pouco mais para ver se realmente é, né? Para a gente não errar. Eu cuido muito, porque Fabiana, quando alguém chega no escritório e assina o contrato, eu sempre digo assim, a partir de agora o problema é meu. Só que você resolve o problema com a emoção, com aquilo que tu está sentindo. Quando tu me contrata como advogada, eu tenho a obrigação de resolver para ti com a razão. Eu tenho que aprender a separar. Ao mesmo tempo que eu acolho a tua dor, eu acolho a tua causa, ela passa a ser minha, mas a minha parte é jurídica. Eu tenho que ganhar para ti dentro do jurídico. Mas não dá, vamos ter que fazer um acordo. Não tem problema nenhum. Então, dentro do melhor acordo possível para a tua causa.
É isso. Então, passa a ser meu problema, passa a ser meu. Aquilo ali me pertence também, eu me aproprio. Às vezes eu perco um tempão ouvindo uma vez, ouvindo 2 vezes, ouvindo 3 vezes. Por quê? Porque eu preciso ter a noção certa do que aconteceu na tua vida, que a repercussão jurídica é A, ou é B, ou é X, ou enfim, o que é. Porque às vezes assim, ó, a pessoa chega querendo matar a outra, no primeiro momento. Passou 2, passou 3, vamos conversar de novo sobre aquele assunto, não sei o que, A pessoa já não quer matar tanto. Num quarto momento, olha, eu acho que dá para fazer um acordo. E aí, por quê? Porque é o melhor para aquela pessoa. Muitas vezes ela não quer a briga, ela não quer a contenda, ela só quer resolver da melhor e da forma mais rápida possível. Sabe? E daí eu tenho que... Aí eu olho para mim e digo, não, mas juridicamente eu vou até o Supremo brigando com isso. Tá, mas e da vida dela? Aí ela quer ir até o Supremo brigando com isso? Quem é o foco, né? Quem é o foco? É o meu querer ou é o teu? Não, é resolver a vida do meu cliente, daquele que confia em mim. Porque muitas pessoas vêm, me contam a causa, conversam, tiram preço, vão embora. Não houve uma conexão, não gostou de alguma coisa que eu disse, não se agradou de alguma... Tranquilo, ok. Mas aquela pessoa que me confia a causa dela, aquela pessoa que olha para mim e diz, não, Débora, tu vai fazer. Beleza. Então, ali nós temos uma conexão que se estabelece que é muito maior do que o contrato firmado. Débora, para finalizar, eu queria saber como que a Débora transformou e de que forma ela transformou, por exemplo, a Tereza. O que tu observas na tua mãe, que a tua passagem pela vida dela mudou nela? Eu acho assim, que a mãe talvez antes de mim, ela pudesse pensar mais nela. Talvez até com um pouco de egoísmo, se tu pensares na relação Tereza Genesi, que é a irmã dela, Tereza e as outras irmãs, que elas são entre... A minha avó teve 21 filhos. Muitos casais de gêmeos, mas que eu conheci, que viveram, eram entre 8 irmãos, né? Eu acho que a Tereza sempre foi diferenciada das outras irmãs, assim. A Tereza sempre foi a que queria mais, a que mais ambiciosa, a que ia para frente. A Tereza sempre... E eu acho que a minha chegada faz a Tereza ficar mais amorosa. A Tereza, antes de mim, pelas histórias que contam, eu acho que a Tereza não era tão amorosa. Com a minha chegada, dá mais amorosidade para aquela Tereza. Porque a Tereza não precisava... A filha menina para a Tereza foi importante, sabe? Então, eu noto essa importância do amor que faz surgir da Tereza, na Tereza a partir de mim, né? E aí, das outras irmãs, eu acho que é só extensão. Acho que é uma extensão. Mas ali, talvez, a Tereza mãe dê mais amorosidade para a Tereza mulher. Né? Amance, talvez, mais a Tereza mulher. Eu acho que é o amor, assim, essa noção de olhar aquele ser e ser responsável pelo aquele ser. Por isso que eu acho que eu não senti nunca falta de amor. Eu não sei o que é viver sem amor. O que é uma pessoa sem amor? O que é? Não sei. Sabe? Eu lembro da mãe brincando comigo, fazendo carinho, isso, aquilo. Eu lembro dessa amorosidade da minha mãe. E isso vem... Eu que trago para a vida dela. Eu que apresento para ela. Porque ela, 8 anos de idade, a minha mãe vendia lenha numa carroça, que meu avô tinha uma lenheira, e a minha mãe vendia. Depois a minha mãe foi trabalhar em casa de família como cuidadora de criança e depois empregada doméstica, e ela deixa de ser empregada doméstica quando ela casa com o pai. E aí depois ela continua trabalhando, mas ela vai para uma malharia, trabalhar no tecelã e tal. Sempre com muito esforço, sempre com muito trabalho, né? E a mãe contava, a mãe dela, a avó Rosinha, não era nada amorosa. Nada, era briguenta, encrenqueira, arrumadora de confusão, braba, todo mundo diz, né? Então ela não teve muito amor dessa mãe.
Mas ela soube me dar amor. Aí é estranho, né? Como é que uma pessoa que não tem tanto amor sabe dar amor? Então, talvez, eu acho que é isso. Eu venho e de alguma forma, eu trago essa noção do amor para minha mãe. Que lindo, Débora. Que história maravilhosa de protagonismo feminino. Ela estava aí esse final de semana. E daí ia chover, não sei o quê, mas ela não fica, né? 3, 4 dias ela se manda para casa dela. E eu disse assim, ao mesmo tempo que a gente fica feliz que ela é independente, que ela faz as coisas, a gente também fica preocupada, a gente também, né? Mas eu disse, mãe, vamos morar aqui comigo, não sei o quê. Vou assim. Só não chegou o momento ainda. Não sei se vai chegar esse momento. Adorei. Não, quando for o momento. Quando for o momento, ela vem pra cá. Obrigada, Débora, por compartilhar essa história maravilhosa, linda. E isso é uma inspiração, é a gente conhecer a fundo. A gente conhece a trajetória, as lutas, conhece toda a formação da Débora, a influência na comunidade e tal, mas a gente enxergar essa construção né, de empreendedorismo feminino, de tanto valor ao trabalho, né, esses valores de família que eu acho que tu tens também muito forte, né, de fé, o quanto isso é realmente inspirador. Então, muito obrigada. A gente que agradece demais. Obrigada.